Fala criativo, e agora mais uma aula onde a gente vai criar toda essa peça que você está vendo do absoluto zero com uso de inteligência artificial, com vários processos criativos e juntando dois treinamentos que são nossos carros-chefes aqui na Alpha Academy, né? Tanto o Create para criação de qualquer tipo de ideia ou material por meio de inteligência artificial, quanto o Draft, que é o pensamento criativo para a gente desenvolver esse tipo de peça que você está vendo aqui, que obviamente pode ser desmembrado em qualquer tipo de material para uma campanha publicitária, materiais online, offline, etc. Mas vou te explicar todo esse processo criativo do absoluto zero nessas aulas agora e consequentemente você vai entender o poder que você tem em mãos justamente com os nossos treinamentos, fechou? Só antes de contextualizar, só para ficar claro para todo mundo, nesse caso específico a gente vai utilizar o combo de dois treinamentos que nós temos dentro da Alpha Academy, tá? É o Draft e é o Create. O que cada um deles vou passar de forma rápida pra gente já começar essa aula e vocês entenderem o nosso processo criativo, fechou? Lembrando, tá? Tudo que você tá vendo aqui de ofertas, de links, etc, vai estar na descrição dessa aula e no primeiro comentário fixado para que você consiga estar acessando por aí, caso você tiver interesse, obviamente, em fazer parte da nossa Alpha Academy, tá? Então o Create é isso, cara, eu te ensino a criar aqui por mais de 120 aulas, 15 agentes exclusivos, te mostro todo o meu passo a passo criativo para você conseguir criar o que você quiser por meio de IA, galera. Aqui vocês conseguem ver que basicamente são agentes que a gente consegue construir por meio de rascunhos. ChatGPT, cara, se você acha que é só pra ter, você tá perdendo ouro, tem muita coisa que dá pra fazer com ChatGPT hoje em dia e a maioria das pessoas não sabe. Cara, clone realista, para de achar que IA é só estética, fazer clonezinho bonitinho, não, cara. Eu vou te mostrar na prática, nessas aulas, que IA é função, é você ter uma ideia, a partir dela conseguir criar o seu material, nesse caso, por exemplo, uma modelo, um selo, cara, ilustração, mockup, o que você quiser. E, obviamente, nisso você vai colocar e vai compor o seu material, perfeito? Pô, QI visual, não preciso falar, né? Se você tá vendo essa aula, você tem um interesse. Te ensino a criar esses dois KVs aqui do absoluto zero, cara. É incrível o que eu te ensino dentro do Create, além, claro, dos outros KVs que vão entrar futuros, além dos 15 agentes que você recebe de forma gratuita ao entrar dentro do Create. Cara, vídeo publicitário, 3D, mockup, selo. Eu tenho que fazer de forma rápida, galera, porque esse vídeo vai ficar muito grande. Fotografia, ilustração, capa de pôster. IA, cara, eu mostro mais 6 ferramentas entre gratuitas e pagas para que você, obviamente, interprete qual melhor faz sentido para você, mas você pode ver o treinamento inteiro e depois você assina o que melhor comporta para você, tá? Então, cara, são 19 módulos, mais 120 aulas, seu acesso é vitalício, qualquer nova atualização é sua, sem nada. Então, é tudo isso que você tá vendo, é vídeo, é agente, é packshot, é 3D, ImageA, é problema, Photoshop, ilustração, é ChatGPT, criatividade, é problema, cara, é muita coisa. Isso só do Create, tá? A gente tá falando que com o Create eu não vou te ensinar prompt pronto, Ctrl+C, Ctrl+V, eu vou te ensinar a ter pensamento criativo antes de você criar alguma coisa. Eu vou te mostrar diversos workflows, diversas ferramentas, diversos agentes que vão potencializar a sua criatividade e você não vai ficar mais refém daqueles prompts inúteis que você vai no Instagram e comenta lá no prompt da pessoa, prompt, você pega lá te mandando DM, você nunca mais usa, não sabe nem como foi criado, não sabe nem o porquê das coisas. Não, cara, esquece, isso aí é coisa do passado. Com o Create você vai entender como você cria do jeito que você quiser, o que você quiser. Essa é a grande sacada, tá? Então esse site, todos esses agentes, todas essas promoções, esses valores, apenas R$ 97,00, 15 agentes exclusivos, acesso vitalício, 120 aulas, suporte comigo, atualização futura, biblioteca de prompt, banco, e cara, tudo isso aqui você vai receber clicando no link logo abaixo, tá? E aí aqui é a nossa comunidade, onde você tem acesso ao Create, que são mais de 19 modos, como eu já falei pra vocês, e aqui tem o Draft, tá? O Draft já tem uns aulas aqui no nosso canal também sobre ele, já explicando um pouquinho sobre ele, mas cara, ele é 11 anos de treinamento em um só lugar. Eu te ensino sobre campanhas publicitárias, brief, análise de brief, moodboard, sketch, Frankenstein, animação. Vai entrar esse ano ainda o módulo de landing page, desdobramento de arquivos, materiais online, CMYK, RGB, PDF, Illustrator, Photoshop. Cara, o Draft é o treinamento que eu reuni 11 anos de carreira em um só lugar para te transformar num profissional 360. Ou seja, tudo que seu cliente precisa, ele vai te procurar porque você vai conseguir entregar ele do on ao offline, do briefing ao outdoor. Você vai saber trabalhar com campanhas publicitárias, com materiais online, offline, desdobrar diversos formatos e obviamente ter um pensamento criativo. Aqui eu também não te ensino Ctrl+C, Ctrl+V, eu te ensino a pensar antes mesmo de criar, e esse é o grande poder. Então, resumindo tudo, né? Esse é o combo perfeito de você ser um profissional de design 360, é você ter o Create para você criar o que você quiser por meio de IA. O cliente manda uma foto ruim, não tem problema, por meio de IA você consegue fazer aquilo lá ser uma foto de cinema, de fotografia realista. E agora como é que eu faço isso virar uma peça publicitária? Eu faço isso desmembrar para uma campanha, eu faço isso fazer uma peça de impacto. Cara, com o Draft, você vai entender esse pensamento criativamente, vai criar peça de impacto, tá? Então, vou parar de falar, agora a gente vai para a mão na prática, que eu vou mostrar para vocês como que nós criamos essa peça, mas não só isso, eu vou te explicar todo o pensamento criativo, do briefing até a construção final, e vocês vão entender como que a gente criou essa peça, e obviamente um KV inteiro, né, um QI visual, e aí a partir disso como a gente desmembra isso para diversos outros formatos, para que a gente consiga, por exemplo, fazer uma campanha da Beats com a Anitta em diversos pontos de contato. Essa é a grande sacada que eu te ensino dentro da Alpha Academy, né? Você não entrega só o que o seu cliente está pedindo ou só o básico, você sempre vai além. Então fechou, bora de conversar, vem comigo. Criativo, quem já é aluno da Alpha Academy, do Draft, etc, sabe que tudo começa por meio de briefing. Você não é mágico, eu não sou mágico, ninguém é mágico. O cliente ou a agência, quem te procure sempre tem que te fornecer um briefing. Alex, mas eu não tenho briefing. Cara, então você fala pra eles, entendi a sua ideia, entendi seu conceito, entendi isso, tudo que você quer. Mas vamos trabalhar com um briefing aqui, esse aqui é meu briefing, responde pra mim. Porque, cara, isso primeiro vai ser uma forma de defesa que você consegue entender o que o cliente te passou. E se você criar algo naquele sentido, ele te questionar, falar, não, mas você me respondeu isso daqui. E segundo, você tem um direcionamento criativo, cara,
de operacional, do que você vai criar, do que você vai usar, do que você tem, né, como, digamos, cartas da mangas para utilizar no seu projeto. Se você não tem um briefing, se você só tem boca a boca, só tem frases soltas do cliente, como que você vai criar uma peça de impacto? Fala pra mim, como que você não é mágico, cara? Você não é mágico, pensa nisso. Eu não sou mágico, eu não consigo fazer milagre, eu preciso ter um processo criativo, uma metodologia. E é isso que eu te ensino em todos os nossos treinamentos, você ter um processo, um passo a passo, uma metodologia, fechou? Então, vou te passar de forma rápida, tá? Não vou passar tanto detalhado para essas aulas não ficarem tão grandes. O foco aqui mesmo dessas aulas específicas do KV da Beats com a Anitta é mostrar na prática como nós criamos tudo isso com o IA, mas eu gosto sempre de mostrar esse processo porque acho que é aqui que mora o ouro e ninguém te ensina no mercado. É você entender antes mesmo de começar no Photoshop, aprender a raciocinar criativamente o que você vai utilizar como palavras-chave, materiais de destaque, elementos que vão compor o seu KV, para que depois sim você vai para o Photoshop. Não abrir o Photoshop e começar a criar coisas que você acha, que você gosta, sendo que não faz sentido nenhuma com um cliente ou com um job específico que você está ali determinado para que você consiga criar, entendeu? Então é isso que tem que ficar claro. Então vou passar de forma rápida aqui para a gente não perder tempo com isso, e depois a gente vai para processos para eu te mostrar na prática como que é feito essa criação com IA e todo esse passo a passo criativo, fechou? Então, basicamente, aqui é uma campanha fictícia, né? Mas vamos supor que a gente tinha esse briefing da Skol Beats com a Anitta para que a gente consiga fazer uma campanha para divulgar ela mesma, a Skol, ela, a embaixadora, carnaval, etc. Então, basicamente, o que eu gosto sempre de fazer? Eu analiso o briefing e começo a interpretar as palavras-chave que eu consigo entender que são esse tipo de materiais ou, enfim, ideias que vai compor o meu material, perfeito? Então, basicamente, pô, Skol Beats, carnaval com a Anitta, beleza, marca Skol Beats, então tá claro que tem que ter a bebida, não faz sentido não ter. E aí o cenário, o carnaval é o momento mais relevante do ano para beber com as bebidas no Brasil, alta disputa por share of mind, público jovem busca experiências não apenas produto, música e celebridade são drivers decisivos. Ou seja, isso aqui é uma coisa que eu acho interessante porque tá dizendo então, pô, que músicas e celebridades, ou seja, essa personalidade dessas pessoas, elas precisam estar em destaque, elas precisam ser, entre aspas, o carro-chefe junto com o produto e serviço, porque é aqui que ela causa identificação, principalmente nesse tipo de carnaval, nesse tipo de material, nesse tipo de evento, que ela vai estar em evidência a todo momento, nesse caso, a Anitta em específico, porque a gente já entendeu o briefing, né, a gente vai chegar lá, mas vamos supor que a gente não tivesse ainda, a gente sabe que vai ter uma pessoa que vai estar como carro-chefe desse material, beleza? Então a Skol Beats, pô, bebida jovem, festa, música, noite, inovação, ou seja, esse tipo de material aqui é super interessante a gente deixar ele marcado, porque isso aqui tem que estar visivelmente no nosso material de alguma forma, ou seja, a gente tá falando, pô, que é uma bebida jovem, que é festa, que é música, não adianta eu querer botar, sei lá, cor mortas, não colocar elementos, digamos assim, jovens, elementos vibrantes. Eu tô indo totalmente ao contrário do que o brief tá me comportando, que meu público-alvo, cara, é jovem, é festa, é música, então eu preciso interpretar isso de algumas formas por meio de materiais, cores, assets, referências dentro do meu projeto, ok? Então, problema de comunicação, ó, como reforçar a Skol Beats como a bebida oficial para a pista no carnaval e manter relevância cultural entre jovens e adultos. Esse é o grande problema dessa campanha específica que nós vamos criar. Então o objetivo da campanha é aumentar o consumo de Skol Beats no período do carnaval, ou seja, ela tem que estar em evidência com o produto, com a pessoa, para que a gente consiga, né, que a pessoa sempre veja lá, eu tá bebendo aquele negócio, etc, para que, obviamente, a marca se esteja em evidência e consiga ter um maior consumo de bebida e, consequentemente, consolidar ela como uma bebida à pista. Então isso daqui vai estar relacionado à parte ali que a gente vai interpretar de texto, né, de copy, digamos, de headline da nossa campanha, além de associar a Beats, a energia. Então, tá vendo? Exatamente o que eu tô falando para vocês, ó. Isso daqui de associar a Beats a energia, etc, entra muito no que a gente acabou de falar ali atrás, pô, de falar que, cara, a gente tá falando com um público jovem, com um público de energia, de festa, etc. Então, isso tem que estar bem claro no nosso material. Não dá pra gente utilizar cores mortas, cores apagadas, não utilizar, entre aspas, tantos efeitos assim e deixar isso com uma cara mais xoxa, mais comum, mais tradicional. Acho que essa é que é a grande sacada. Então, público-alvo, cara, homens e mulheres, 18 a 30 anos, ou seja, esse é o público interessante que a gente consegue trabalhar no nosso material. Então, a gente pode, quando a gente for pensar, por exemplo, na tipografia, a gente for pensar num determinado efeito, a gente pode pensar assim, por exemplo, como que é a sacada disso? É você entender, cara, se meu público-alvo, por exemplo, são pessoas de 60 a 80 anos, a leitura tem que ser clara. Eu não consigo deixar um texto minúsculo, cheio de efeito, ela não vai ter uma legibilidade tão fácil quanto um público de 18 a 30. É essas paradas que você tem que começar a entender antes. Tá vendo que a gente não abriu o Photoshop, a gente não pensou em tipografia, a gente não pensou em nada. Agora a gente está analisando o brief, analisando as informações e interpretando de como que isso aqui vai ficar composto na hora que a gente for criar. É aí que mora o ouro, galera. Depois que você entende, começa a adaptar isso aqui no seu processo criativo, você tem peças mais assertivas, peças de impacto e aprovações maiores, porque você está analisando e criando com base em um material e um documento que o próprio cliente forneceu. Se ele não te forneceu, você vai atrás, etc, 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 como eu já falei anteriormente, perfeito? Então aqui ele fala mais algumas informações, pô, de conectado, um fã de música, frequentadores de blocos e baladas. Então ele começa a dar algumas outras informações, né, que gostam de expressar, gostam de parecer ao momento cultural, perfeito? E aí o dos insights, carnaval é o momento que as pessoas se libertam e se jogam na pista sem medo. Então essa que é uma informação interessante, porque ele tá falando pra gente assim, ó,
Como que a gente vai interpretar essa bebida, Anitta, etc, celebridade, que é uma coisa que vai estar relacionada ao carnaval? Pô, então basicamente, a gente já fala com a proposta de valor, que ela é a bebida que vai potencializar a experiência na pista. Então, a gente consegue ver que eles se jogam na pista. Então, quando a gente tá falando disso, tá dizendo, cara, basicamente é você ir pra pista, você ir pro bloco, você ir pra rua, você ir pra festa e você tá curtindo com a bebida na mão, com a bebida no corpo, tomando, etc. A bebida vai estar com você em todos os momentos. Vamos falar assim que é uma forma mais prática de todo mundo entender o que a gente quer falar aqui. Então depois que a gente já tá entendendo, cara, a bebida ela tem que estar em evidência, a bebida tem que estar junto com o modelo, ela tem que estar mostrando que, cara, é isso aqui que as pessoas vão estar relacionando na hora que eles forem pra pista, forem pra balada, forem curtir o carnaval. É exatamente isso, a gente chega no conceito criativo. Se joga na pista, mas com convite a um comportamento. Beats é o combustível da pista. Cara, perfeito. Então tá vendo que a gente interpretou antes mesmo da gente analisar o conceito criativo, a gente já tinha interpretado que era basicamente isso. Porque ele tá dando essas informações pra gente. Cara, se joga na pista, experiência na pista. Ou seja, a gente tem que relacionar a bebida com a pessoa, a celebridade, modelo em evidência, como se, cara, onde ela vai, ela tá levando a bebida está com ela. Então é isso que a gente tem que relacionar. E aí chega agora o conceito criativo perfeito, que é o se joga na pista. Ou seja, essa headline, essa copy, esse título aí tem que estar em evidência, mas não necessariamente competindo de uma forma que a gente tira essa experiência, a gente tira esse insight de mostrar aquela pessoa, aquela celebridade, como, por exemplo, a bebida na mão, tomando e etc, mostrando que, cara, uma coisa é você ver a celebridade, né, em evidência com um produto, e outra coisa é, por exemplo, a celebridade está em um canto, o produto está em outro e tem uma headline no meio. Parece que não há conexão, mas quando você junta a celebridade, por exemplo, o embaixador, o influenciador, etc, com um produto, bebida, comida, o que você quiser, junta eles e casa isso com o título e todo o KV, é aí que mora o ouro. É aí que você consegue criar e selecionar a dor do seu cliente, porque você junta o produto, a pessoa e, no caso, o conceito criativo em uma peça só, cara, perfeito. Aí você tem, digamos assim, o ouro em mãos, é basicamente você desmembrar isso em qualquer tipo de formato, que a sua mensagem vai ser transmitida de forma clara. Porque só pra gente contextualizar, a gente meio que já finalizar essa aula aqui pra próxima, que é a parte de criação, se você não tem esse conceito criativo pronto, se você não tem essa defesa de conseguir colocar as coisas unidas, juntas, você pode criar separada? Pode, mas na hora de você desmembrar isso pra diversos formatos, você começar a pensar de forma criativa pra um post, pra um stories, um cartaz, um banner, um outdoor, e você tem, digamos, produtos separados, peças separadas, aqui é a bebida e a comida, aqui é o modelo e não sei o que. Se elas não estão em conjunto, é muito mais difícil na hora que você for compor e desmembrar isso, de conectar os dois em uma peça só. Você não tem áreas, você não tem espaço, você vai ter que colocar uma coisa em cima da outra. Então eu gosto sempre de usar os dois, né? No caso, se me permite tanto a marca quanto o produto, quanto o serviço, claro, né? Eu conectar tanto a marca, no caso a pessoa ali, com o produto, serviço, etc, em uma coisa só. Que nesse caso é o que a gente vai fazer junto com a Anitta, que a gente tá entendendo que, cara, ela é a experiência da pista, ela vai se jogar na pista, ela se joga na pista, e aí a gente tem aqui, no caso, agora o papel da Anitta, que no caso vai ser a nossa embaixadora, ela vai ser a pessoa-chave desse principal material aqui de KV. Ou seja, cara, se a Anitta ela vai representar o carnaval, a música, a pista, a sexualidade, tudo isso que ela já, no caso, passa como a própria cantora que ela vai ter essa questão como embaixadora da marca da Skol Beats, ela tem que estar em conjunto com o produto, não tem como eu colocar a Anitta de um lado e o produto de outro. Posso? Pô, posso. Mas eu acho que é muito mais inteligente eu colocar os dois juntos e, consequentemente, voltar ao que eu acabei de falar pra vocês. Relacionar isso à pista, relacionar isso à dança, relacionar isso a modelo, relacionar isso ao influenciador, relacionar isso à marca. Aonde a pessoa vai ver a Anitta, por exemplo, com a marca e vai ter, consequentemente, relacionar isso a ela, tá bebendo ali no material, tá ali, né, junto com ela em qualquer tipo de cenário, qualquer tipo de vertente que ela vê essa peça distribuída por aí, tá? Então, no caso, a função estratégica é transferir a sua energia e atitude para a marca. Perfeito. Então, se a gente trabalha os dois materiais juntos, a gente tem esse combo perfeito. De trabalhar, por exemplo, a Anitta segurando o produto, mostrando o produto, tomando o produto, pousando com o produto, a gente consegue exatamente isso, transferir a energia dela para a marca e vice-versa, como se fosse um combo perfeito. Então, né, se é carnaval é beats, se é pista é beats, se é liberdade é beats, essa é a mensagem principal. O tom de voz bate muito naquela tecla que a gente já falou, cara, do público-alvo, então cores, elementos, tipografias e tal, a gente consegue trabalhar por meio desse tom de voz, e aqui vão ser estratégias de canais que vão ser trabalhados, Instagram, TikTok, YouTube, enfim, né, bastidores que a gente vai utilizar esse tipo de material onde vai ser desmembrado e offline, outdoor, media blocks, lona, cartaz, folder, flyer, ativações em festas, camarotes, stands, etc. Como se realmente fosse uma campanha completa, que a gente vai fazer do on ao offline. Nesse caso, nas aulas, para não ficar tão grande, a gente vai fazer a peça principal, vamos desmembrar em alguns formatos, mas só para vocês entenderem essa conceituação criativa, perfeito? Que basicamente é isso que é a grande sacada, é você criar um caveiro, uma peça-chave e desmembrar isso para qualquer formato. E a forma que eu te ensino, tanto nos nossos treinamentos como eu vou te ensinar agora, não tem erro, você consegue criar e desmembrar ela para diversos formatos, sem perder qualidade, sem perder nada, para você ter uma peça, digamos, multi-channel, né? Omni-channel, ela vai estar tanto no online quanto no offline, perfeito? Então as peças da campanha, no caso, vamos supor como se o cliente tivesse pedido pra gente, né? O key visual, no caso vídeo, stories, reels, banners, enfim, ele vai te passar essas informações de acordo com a necessidade. E qual que é o papel do key visual, né? Ser a peça hero da campanha, ou seja, é gerar desejo, é associar a Beats à pista, associar a Beats à Anitta. Então,
Então todas as informações eu não tinha lido antes e agora eu tô interpretando com vocês, é tudo que a gente já falou. Então só para vocês entenderem que, cara, esse é o raciocínio criativo, é essa forma de pensar que é a forma correta antes mesmo de você criar qualquer coisa. E aí, por exemplo, aqui ele já dá uma estratégia visual de direcionamento criativo. Às vezes o cliente vai te direcionar, às vezes ele não vai. Então, por exemplo, que cor que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar o azul neon por causa que a bebida é azul. Partículas para gota, para mostrar a bebida gelada, etc. Close na Anitta, não, mostrar na Anitta como ambiência, enfim. Ou a garrafa gelada, ou a garrafa sendo tomada, pousada. Isso aqui a gente pode definir na hora que a gente estiver criando o nosso tipo de material, mas só para vocês entenderem que, cara, isso é muito interessante você ter antes mesmo de abrir o Photoshop. E aqui são KPIs de sucesso, que basicamente é como eles vão metrificar se essa ação deu certo, e aqui o resultado esperado, né? Que o consumidor pensa, se eu vou pro carnaval, vou de Beats. Pronto, perfeito, galera. Entende que tudo que a gente falou tá aqui, resumido em uma frase. Se eu vou pro carnaval, eu vou de Beats. É isso que a marca quer, é isso que essa peça ela tem que passar para quem estiver vendo ela em qualquer cenário, seja num outdoor, numa rua, num folder, num post, num stories, num carrossel, num ads, num e-commerce, num anúncio, num YouTube, no que for. É você relacionar a marca com aquela pessoa e consequentemente pensar, cara, se aquela pessoa tá com aquela marca, tá bebendo, tá posando, tá usando, eu tô com ela, eu sou fã dela, eu gosto dela, eu sigo ela, ou enfim, eu me identifico com aquela peça, consequentemente, se eu vou pro carnaval, eu vou de Beats. Perfeito? Então, isso daqui, no caso, a gente já entendeu que basicamente é tudo que a gente falou, basicamente de forma breve, sem necessariamente passar de forma detalhada, que é o que eu te ensino dentro do draft, passo a passo, detalhado, interpretar, etc. Mas agora a gente vai para a próxima aula, onde que basicamente é a parte de criação. Então a gente vai começar a conceitualizar tudo que a gente criou por meio de sketch, tá? A gente vai rascunhar uma ideia, vamos a partir dessa ideia a gente vai criar nossos materiais e consequentemente a gente vai criar nossas peças e desmembrá-las para todos os formatos, fechou? Bora para a próxima aula.